A prevenção da saúde bucal está na abrangência do Sistema Único de Saúde. Em Campinas, a rede municipal conta com 105 equipes entre técnicos e cirurgiões dentistas. De acordo com as informações da Prefeitura, as ações compreendem entre as básicas realizadas pelas equipes de saúde bucal das unidades básicas de saúde e especializada de média complexidade nos centros de especialidades odontológicas. Também é preciso entender que existe no Brasil o Brasil Sorridente, que faz parte da Política Nacional de Política de Saúde Bucal. Como o município desenvolve o atendimento e como é possível que, com esse quadro, atender a demanda da cidade, que hoje conta com um pouco mais de 1.200.000 habitantes? É o que vamos conversar com hoje o presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Paulo Haddad, que inclusive é autor de leis que tratam do programa de saúde bucal aqui no nosso município, também com o vereador Jair da Farmácia, que faz parte da comissão, e ainda com a doutora Camila Moreira Cruz, que é coordenadora do CEU Noroeste, o CEU Noroeste, também a doutora Isabela Mantovani, que é coordenadora da área técnica de saúde bucal do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas. Sejam todos bem-vindos. Doutora Isabela, quando a gente fala sobre prevenção, sobre saúde bucal, eu falei aí o mínimo que são essas 105 equipes, o que trata de saúde bucal? Por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Olha, se eu estou com uma dor de dente, chego no centro de saúde mais perto da minha casa e essa seria a minha porta de entrada num caso de urgência e emergência. Mas, de fato, o que existe hoje e quais os tipos de tratamentos através da rede municipal que podem ser feitos quando a gente fala de saúde bucal e, nesse sentido, qual é o trabalho da prevenção? Falar um pouquinho da prefeitura, né, da organização da saúde bucal dentro do Sistema Único de Saúde, que a gente tem hoje aproximadamente 70 unidades de saúde, centros de saúde, que todos eles têm a equipe de saúde bucal. Então, o que é essa equipe? Né? Tem o cirurgião dentista, o auxiliar de saúde bucal, e em alguns deles o técnico de saúde bucal. E aí, lá na unidade de saúde, a gente consegue fazer vários procedimentos clínicos e de atividade educativa também, né? De prevenção, que é o que você trouxe, né, Mina? Em relação aos tratamentos, mesmo procedimento, a gente consegue cuidar se tiver alguma cárie instalada já, que são todos os procedimentos de dentística, faz limpeza, profilaxia, remoção de tártaro, que é o cálculo dental, né? Algumas cirurgias de menos complexidade, né? Extração, às vezes quebrou um pedacinho do dente, ficou a raiz lá, o dentista do centro de saúde muitas vezes já consegue resolver ali mesmo, a parte da odontopediatria, muita coisa que é da clínica geral do dentista a gente resolve ali no centro de saúde. Mas quando a gente fala de prevenção, uma coisa que é muito importante é saber que a odontologia ela está dentro da estratégia de saúde da família. Então a gente não fragmenta o cuidado, a pessoa vai lá para ter o cuidado na sua saúde integral. Então, às vezes, ela está passando pelo médico, pelo ginecologista, ou até numa atividade de grupo de hipertensos. Aí, às vezes, está ali falando da importância da escovação, da importância dos hábitos saudáveis também em relação à higiene bucal. Então, em todo momento, nas atividades do centro de saúde, a saúde bucal também está envolvida e as pessoas estão falando disso. E aí, para a gente ampliar aí essa questão da prevenção, a pessoa não precisa estar realmente sentada na cadeira do dentista para poder aprender de prevenção. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão da prevenção, o que fazer, o que cabe a cada um de nós, né? E o que é oferecido quando a gente fala de conscientizar as pessoas sobre esse tema. Agora, eu vou falar com a doutora Camila. Doutora, eu falei no início que a senhora é do CEU Noroeste, né? Que é o Centro de Especialidade Odontológica. Fala para mim como é esse trabalho e nesse contexto da prevenção, qual é o papel dele ou ele não tem esse papel na prevenção e sim depois no tratamento quando há já um diagnóstico fechado. Seja bem-vinda. Obrigada, olá a todas. O Centro de Especialidades Odontológicas, né, ele foi criado, na verdade, para a gente conseguir ampliar o acesso
né, dos nossos usuários ao tratamento especializado, né? Porque hoje, né, a gente está com mais dentistas aqui, a gente tem uma diversidade aí de tratamentos que a odontologia oferece, e por que não oferecer isso à nossa população, né? Então, o CEL hoje, ele consegue oferecer a especialidade de diagnóstico bucal, que a gente está trabalhando aí com diagnóstico e a detecção precoce aí do câncer de boca. A gente tem a periodontia especializada, que é o tratamento da gengiva. A gente faz o tratamento da endodontia, que é o tratamento de canal. A gente tem especialidade de cirurgia oral menor, com a atuação do bucomaxilo, fazendo os casos mais complexos de exodontia de dentes. E a gente faz o atendimento a portadores com necessidades especiais, né, que são os pacientes que têm alguma alteração sistêmica grave ou alguma alteração neurológica, motora, que seja difícil esse atendimento na unidade básica, a gente atende no CEL. E o CEL também oferece o tratamento de prótese dentária, né, a gente oferece o tratamento com a instalação de próteses totais, quando o paciente já perdeu todos os dentes, e instalação de próteses parciais removíveis, que quando o paciente perde alguns dentes, né, e a gente consegue restabelecer a função aí do paciente, né? Sim. O CEL hoje, acho que a pergunta que todo mundo quer saber é como acessar o CEL, né? Como que o paciente consegue entrar no CEL, né? O paciente hoje ele precisa procurar a sua unidade de referência, né, a sua atenção na atenção básica, passar com o dentista, iniciar um tratamento lá, e aí o dentista, durante o tratamento, ele vai verificar se é um caso mais complexo que precisa ser encaminhado para atenção especializada, aí ele faz a referência, faz o encaminhamento, esse paciente, ele é agendado com dia e horário marcados, e vai ser atendido na especialidade no CEL. Depois a gente cria esse vínculo aí do paciente voltar para a atenção básica, para fazer a manutenção, para ter esse cuidado integral, né? Que é o que a gente espera, que o paciente ele tenha todo esse cuidado, né? Desde o início até o final do tratamento, né? O CEL ele trabalha bastante com prevenção também, apesar de ser média complexidade, né? Nós temos aí a especialidade de diagnóstico, né? Que trabalha com a prevenção, né? Do diagnóstico precoce do câncer. Então, a gente batalha bastante aí, né, a gente faz presença aí nas palestras de saúde bucal, nas campanhas, né, que a gente tem. Então, a gente tem a presença do nosso especialista junto, né, a periodontia também trabalha bastante essa parte de cuidado, de prevenção, porque a gengiva, se a gente também não conseguir esse cuidado anterior, o hábito de higiene, a gente também não consegue manter, né, uma gengiva saudável. Eu acho que coexiste, né, não tem como a odontologia, né, não existe uma área da odontologia que a gente não trabalhe a prevenção, né, acho que a gente trabalha juntos. Agora, então, nós vamos falar com o presidente da Comissão de Política Social e Saúde aqui da Câmara, o vereador Paulo Haddad. Vereador, seja bem-vindo. Eu já pergunto, o senhor que lá em 2017 colocou, primeiramente, aquela lei que trata da prevenção e depois fez, inclusive, uma modificação na lei, estendendo também para as pessoas hospitalizadas. Como que o senhor analisa essa questão da prevenção à saúde bucal, hoje aqui na cidade de Campinas, lembrando que o vereador também é cirurgião dentista? Olá, Nina. Queria também dar as boas-vindas à doutora Isabela, nossa coordenadora da saúde bucal da cidade de Campinas, o amigo de legislativo e membro da Comissão de Política Social e Saúde, querido Jair da Farmácia, a doutora Camila, coordenadora do CEL Noroeste, que também nos alegra muito pela sua presença e pela contribuição que eu tenho certeza que dará, né, para essa nossa conversa, essa nossa questão de ordem. Bem, eu sou dentista de formação e sempre falo que eu tenho muito orgulho de ser cirurgião dentista. Dentro da minha formação profissional, eu procurei, como já disse em outras ocasiões, ser um dentista que fosse bom ou estivesse entre os melhores dentistas. Aí acabei fazendo uma outra faculdade, um curso de medicina, para que a gente pudesse ser, de alguma forma, se diferenciar, né, quanto à nossa formação acadêmica. Mas isso passa pela necessidade de você estar prestando também algumas informações, passando conhecimentos
para os colegas que eventualmente não têm a possibilidade de ter uma segunda faculdade, mas se eles se especializaram dentro das áreas de atuação. E é isso justamente que os 2 projetos meus, ele vem contemplar a nossa população. Primeiro mês de prevenção da saúde bucal, né, e como foi contextualizado aqui, a boca e a saúde bucal, ela faz parte de um todo, faz parte do organismo. A gente não pode entender a boca como uma cavidade única que não faz parte do corpo, e ela é a porta de entrada, é a maior cavidade aberta, né, para o meio ambiente. Então, sujeita aí a receber bactérias, micro-organismos das mais diversas, né, dos mais diversos. E a gente tem que ter um cuidado todo especial, como nós vamos ver aqui, perdas dentárias, enfim, problemas de dicção, né, de falar, aparência, né, enfim, o dente ele tem toda a sua parte funcional, parte estética, isso é realmente muito importante. Então, esse primeiro projeto vem sensibilizar a população, a nossa população, da importância da prevenção da saúde bucal. Uma outra questão que eu julgo muito importante, aí vem de encontro à minha atuação profissional dentro de um hospital, que são os casos mais dramáticos, né, que a gente pode colocar assim, de quadros de infecção, né, provenientes da cavidade bucal, que pode acometer o coração, no caso de endocardite, alguns abscessos muito importantes, que levam a quadros de angina, né, que são abscessos bilaterais, que levam, né, a pessoa a ter insuficiência respiratória, tamponamento cardíaco e óbito, ou um quadro de septicemia, infecção generalizada. E aí sim eu procurei fazer com que os nossos profissionais cirurgiões dentistas também fizessem parte daquele rol de profissionais que estão dentro de uma unidade de terapia intensiva, dada a importância dele na manutenção de uma boa higiene bucal, diminuição dos quadros de infecção, né, o cuidado todo especial com a boca, diminuição, né, do tempo de internação e redução também dos gastos do poder público com a internação prolongada de pacientes. Então, são 2 projetos que eu julgo de extrema importância e relevância dentro da minha área de atuação, que é a odontologia, que eu tive a felicidade de ser aprovado por essa casa e ser sancionado pelo prefeito. Lembrando que a gente teve esse projeto sancionado em 2019 e logo em 2020 nós tivemos aí a pandemia, muitos pacientes entubados, e daqui a pouquinho o senhor vai falar ou não se também essa prevenção entrou naquele contexto, qual era o contexto e se tinha algo para se fazer naquele, por exemplo, num paciente entubado de Covid-19, mas antes, olá, vereador Jair da Farmácia, obrigado pela presença. Lembrando que o vereador, além de fazer parte da Comissão de Política Social e Saúde, ele é o presidente da Comissão também dos Idosos Aposentados e Pensionistas aqui na cidade de Campinas. E sempre quando a gente também pensa em saúde bucal, a gente não pode esquecer desse público também, né? Qual hoje, vereador, inclusive quando a gente pensa na saúde bucal da pessoa idosa, qual hoje é a sua preocupação quando a gente fala desse acesso desse idoso lá no centro de saúde quando procura um atendimento? Ou hoje a população idosa está mais consciente também sobre a prevenção e os cuidados que devem ter em relação à saúde bucal? Boa tarde, Paulo, Isabela, Camila. Como presidente da Comissão do Idoso, eu vou fazer isso para os idosos, prevenção, que eles precisam mais, principalmente no posto de saúde, né, que está meio precário. Então a gente tem que orientar eles a mais para que eles tomem essa iniciativa de higiene, para que não pegue infecção. Sim. Então é isso daí. Tá certo. Doutora Isabela, quando a gente pensa, inclusive, nesse público, né, geralmente eu vou dar uma experiência. A minha primeira experiência em saúde bucal foi há muito tempo, né, mas não vou falar a minha idade, viu, gente? Quando eu estava lá na escolinha da prefeitura, que tinha o dia que iam aqueles profissionais que ensinavam a usar o flúor, fazia uma palestra sobre a escovação, e tinha... isso ainda existe na área da educação, e como é feito hoje, qual a importância quando a gente pensa já em educar o indivíduo desde pequenininho para a importância da saúde bucal? Isso ainda é feito. A gente teve um tempo aí pandêmico, né? Então a gente suspendeu. Primeiro que a gente ficou um tempo sem aula. E depois, mesmo no retorno, ainda que a gente estava com distanciamento
social, a gente não voltou de imediato, porque as crianças, quando vão escovar o dentinho, voa saliva, né? Um conversa com o outro, Sim. então a gente não voltou de imediato, mas atualmente a gente já retornou, e isso é extremamente importante, Mirna, porque a criança, ela está muito aberta ao conhecimento. E ela tem um espírito de admiração, né? A criança, ela fica encantada com o conhecimento. Tudo que você ensina, mostra, ela tá conhecendo o mundo, descobrindo, ela quer saber o porquê das coisas. Então, assim, não é raro a gente ver criança que ensina o pai e a mãe como escova o dente, entendeu? Quando a gente vai na escola, as equipes, elas são muito talentosas. As equipes de saúde bucal, elas fazem fantoche, cartaz, e daí levam junto. Então, é bem dinâmico, não é nada entediante para a criança. E a gente oferece os insumos, né? Então, a gente tem a escova dentária, que cada criança recebe a sua. As professoras aprendem como faz a escovação supervisionada, então é um trabalho intersetorial também, junto com a Secretaria de Educação. E aí as escovinhas ficam nas escolas para que as professoras possam fazer a escovação supervisionada todos os dias. Né? Então a gente faz a capacitação também dos professores. Até porque quando a gente percebe com esses alunos, é toda uma supervisão, mas também ao mesmo tempo trabalha eles mesmos aprenderem a se cuidar sozinhos, né? O que é, a partir de que idade é feito isso? A nossa orientação é que, assim, escovar sozinho mesmo, depois dos 6 aninhos, precisa olhar. Porque o que dá cárie é ficar acúmulo de placa. Então, a criança, ela não vai conseguir ter destreza se ela conseguiu fazer a remoção da placa, né? Que é aquele biofilme que fica aquele áspero que a gente sente no dente. Direitinho, então sempre tem que ter um adulto aí olhando, porque se ficar a placa acumulada é questão de tempo para dar cárie. E aí é aquilo que eu falo, né? Eu falo para minha filhinha isso, pode chorar para escovar, é melhor do que chorar para tratar. É verdade. Então daí tem que ser um pouco firme lá, deixa chorar, é até bom quando chora que abre a boca, mas dá para higienizar melhor. Eu falei no comecinho do programa, inclusive, que a gente tem o programa Brasil Sorridente. Ele está sendo implementado, como que Campinas está dentro desse programa quando a gente fala na prevenção, doutora Camila? Na verdade, o CEL, ele faz parte do Brasil Sorridente, né? Ele é um dos ramos do programa Brasil Sorridente. Sim. Então, assim, o Brasil Sorridente, a Isabela pode me ajudar, ele tem várias vertentes, né? Ele tem o CEL, tem o aprimoramento da atenção básica, tem a fluoretação das águas, tem a questão dos laboratórios de prótese. Estou esquecendo mais alguma coisa. Eu acho que é muito pertinente você trazer isso, Mirna, porque... Oi? Não, eu recebo muito telefonema também de usuários, às vezes e-mail, perguntando se Campinas tem esse programa. Então, é um momento oportuno para a gente esclarecer que o Brasil Sorridente é o nome da Política Nacional de Saúde Bucal. Tá. Então, desde quando ela foi implantada pelo Ministério da Saúde, Campinas implementa. 2003, então. Sempre teve. E ela por exemplo, hoje, quando a gente pensa em termos de orçamento, falo isso porque a Câmara, né, aprova o orçamento e, claro, a saúde bucal está inclusa nisso. Então, esse programa traz verbas também para que os serviços sejam implementados aqui no município. Isso. O repasse que tem por parte do Ministério é por equipe homologada. Né? Então, e dentro do CEL também os procedimentos que a gente faz, porque na atenção básica já vem o pacotão, né, da homologação das equipes. No CEL, conforme vai tendo maior a produção, vai captando um pouco mais de recurso. Então tem um repasse por parte do governo federal. E o município aporta bastante também para manter as equipes todas atuantes. Doutora, é difícil não perguntar, porque sempre que a gente fala em saúde básica, existe uma questão que sempre é colocada, o vereador sabe, olha, a gente tem concurso para médico e tal, e a gente não consegue completar porque existe aí uma dificuldade. Na área da saúde bucal, prevenção e até mesmo tratamento e atendimento, também existe essa dificuldade ou não? A gente tem, olha, nesse último ano, a gente conseguiu contratar 30 dentistas, e mais de 20 auxiliares e 5 técnicos em saúde bucal. O que acontece é que é muito dinâmico. Então, tem dentista que exonera porque passou, às vezes, em outro concurso, que naquele momento vai ser melhor para ele. Alguns querem se especializar mais no setor privado. Então, é muito flutuante mesmo. Sim. Não tanto quanto a parte médica, mas a gente sente isso na odontologia.
Vereador, a gente está falando aqui, inclusive, da criança, que foi uma das primeiras palestras que o senhor trouxe aqui para a Câmara Municipal, mas nesse ano o senhor falou da questão da grávida, da mulher grávida. Como que é esse contexto? Vamos lembrar um pouquinho para quem está em casa e talvez não tenha assistido a primeira parte na última semana, quando a gente fala de políticas públicas para a mulher grávida. Essa foi uma palestra, inclusive foi a doutora Isabela, né, que nos abrilhantou, nos contemplou. Na verdade, a mulher grávida ou a gestante, ela tem que ser olhada de forma diferente, né? Toda a atenção para ela, assim, não só, né, quando nos pré-natais, para você ver como é que está a evolução do neném, né, do feto, enfim, daquela criança que está no seu útero, mas também você ter uma atenção para o estado de saúde dela como um todo. Diabetes, hipertensão, enfim, né, todo o contexto que envolve a gravidez. E a parte odontológica também ela é importante, porque você tem uma alteração hormonal. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, de problemas periodontais. A mulher, quando gestante, ela tem uma alteração hormonal que muitas vezes a resposta daquele problema periodontal, daquela gengivite, ela é muito mais intensa. Então, ela tem que tomar um cuidado redobrado para a sua higiene bucal, né? No caso, como nós dissemos, a Isabela disse, né, o biofilme, a placa bacteriana, ela vai produzir uma reação muito mais intensa numa gestante do que em nós. Né? Nós que estamos numa situação normal, nós não temos uma alteração no nosso organismo, no nosso corpo, enfim, né? Nós estamos aí numa situação de normalidade. Então tem que ter uma atenção especial, é o que a rede pública faz. A mulher, quando gestante, ela não está muito atenta às coisas dela, ela está mais preocupada com o neném. Então existe também paradigmas, existe aí algumas coisas que nós temos que quebrar, alguns conceitos que nós temos que quebrar, por exemplo, que a mulher, quando está grávida, ela tem mais cárie. Ela tem mais cárie porque a sua higiene não é tão intensa ou tão adequada quanto deveria ser, por conta dela estar preocupada com o bercinho do neném, com o enxoval do neném, com o desenvolvimento da criança. Outra coisa, né, que foi dito, e assim, é importante a população saber, que o dente ele fica mais fraco porque a criança tira cálcio do dente. Assim, é algo que lá atrás foi dito, né, e não é real, né, porque a mineralização do dente, do esmalte, da dentina, ele se conclui, né, depois da formação do dente. Você não consegue retirar isso do dente. Então, o dente não vai carear mais ou menos porque a mulher está gestante. Medicamentos que podem ser utilizados, ela não pode tomar tal medicamento. Alguns medicamentos não, outros sim, mas ela pode fazer uso. A mulher não precisa ficar sentindo dor a gestação inteira. A mulher pode tratar dente, pode ir ao dentista? Sim, pode. Aliás, deve, porque ela não pode ficar sentindo dor. Ela pode tomar anestesia? Pode. Ela deve tomar anestesia, o que ela não pode é ficar na cadeira sendo submetida, né, constantemente ou durante o tratamento todo ao estresse. O estresse que eu falo é o estímulo doloroso, que aí sim pode gerar algum problema para ela, seja, né, um trabalho de parto prematuro, enfim, algo que possa trazer prejuízo para o neném. Pode ser submetido à radiografia? Pode, se tiver que fazer um diagnóstico. Submetido a uma radiografia, um raio-x odontológico, pode. A radiação é pouca, é pequena, desde que você coloque, né, um avental de chumbo na pessoa, enfim. Qual o período mais importante ou menos que não causa prejuízo para a criança, enfim, você tem mais segurança. Segundo trimestre, terceiro trimestre, nunca no primeiro, só se necessário for, porque é na fase da embriogênese, da formação da criança. Toda criança ela tem lá os 3 primeiros meses para a sua formação. Então pode causar algo que é muito difícil. Ou se realmente acontecer um tratamento, pode associar talvez uma má formação ao cirurgião dentista. Sim. Né? Mas, assim, na grande maioria das vezes, na maioria absoluta, não existe causa-relação com aquilo que está acontecendo. Então, a palestra veio justamente para isso, quebrar paradigmas, né? Algo que muitas vezes é entendido de forma errônea, mas foi mais uma ação, né, dentro das ações que a gente tem feito no mês de março, para que a população fique um pouco mais consciente,
ter um pouco mais de informações daquilo que pode e daquilo que não pode ser feito. Vereador Jair, o senhor também atua na área da saúde, lá na questão da farmácia, né? Isso. Quando as pessoas chegam, como que é essa coisa da saúde bucal? A gente sabe que talvez não seja, claro, o motivo maior das pessoas irem até a farmácia, mas também tem essa questão, essa preocupação quando chegam até o senhor? Tem, inclusive, ao lado da farmácia tem um consultório. Então, eles já enviam para a gente, para instruir a necessidade da higiene bucal, fio dental, a escovação. Sim. Inclusive também, aproveitando a deixa, como sou do projeto do idoso, você vê antigamente os idosos não tinham tanta cuidado com a higiene bucal, né? Você vê que perdia os dentes mais com facilidade. Então, inclusive, eu quero levar esse projeto Para sua comissão. para minha comissão, porque é um assunto Antigamente interessante. existia. Eu venho falar com você sobre como que eu faço para chegar até você para instruir meus idosos. Vamos marcar aí uma atividade da Comissão dos Idosos, né, vereador? É porque antigamente, né, espero que bem antigamente, apesar da gente ver que ainda é realidade em vários municípios brasileiros, que a partir de uma certa idade a pessoa não conseguiu fazer a prevenção. Olha, ao contrário de cuidar dos dentes, de fazer um canal e outros tratamentos, se administrava, então, a retirada dos dentes, né? Hoje, quando a gente fala em toda uma política pública de saúde bucal, a retirada dos dentes é a última opção, doutora? Ela é assim, ela tem a sua indicação, né? Em alguns momentos não vai ter, mas quanto mais o tempo passa, mais conservador é o tratamento odontológico e menos mutilador. Inclusive, o Ministério da Saúde, ele tensiona bastante para isso. A gente tem um indicador, que é um indicador de exodontia, quanto menor o indicador, melhor é a qualidade que a gente está prestando, entendeu? Sim. E aí, se eu puder conversar um pouquinho com o vereador Jair, uma coisa que é muito importante a gente conversar com os idosos, é que muitas vezes fica na nossa mentalidade que prevenção é só para quando a gente tem dente. Então, o que a gente percebe no centro de saúde? Principalmente quando a gente casa a ação da prevenção, da detecção precoce de câncer bucal, junto com a vacina dos idosos, da gripe, né? Sim. Tem muitos que têm muita resistência em fazer a avaliação da mucosa oral. Verdade. Porque eles usam já a prótese, né, que é a dentadura, daí eles vão falar assim, eu já não tenho mais dente, eu não preciso. Mas não, a gente precisa olhar essa gengiva, essa língua, o céu da boca, tem que olhar a bochecha. Muitas vezes, alguns já estão com cândida, que é um fungo que precisa de tratamento, né? Não dá para deixar ali ruim, às vezes pode dar ardência bucal. Então precisa, mesmo que daí tem que ficar, a gente pode até combinar uma atividade com a Comissão dos Idosos, porque às vezes não é, vereador, o senhor que é dentista também. Quando a gente sai para dar palestra, vocês fazem da mesma forma, mesmo modus operandi, a gente tem que passar isso. Você falou das crianças, que são os grandes multiplicadores, né, e eles também aprendem com a gente, mas os idosos também. O idoso, a gente sempre passa para ele. Se você eventualmente tem aí algum aparelho que seja para reabilitá-lo, seja uma dentadura, seja uma ponte móvel, né, uma removível, ou outro, né, às vezes uma prótese provisória, se está machucando, se essa ferida, né, se essa afta está por um tempo maior que 15 dias, 20 dias, ficar atento, né, se não cicatriza, enfim, se o dentista, eventualmente, que você procurou, não valorizou, procure outro, né, às vezes necessita de fazer uma biópsia, diagnosticar, né, que essa é a melhor forma de você dar uma sobrevida ou a possibilidade de cura de uma pessoa, é o diagnóstico precoce, seja em câncer de boca, seja em câncer de mama, seja em câncer de próstata, colo do útero, enfim. Então, essa ação que eles têm junto aos idosos, principalmente na vacinação contra a gripe, ela é extremamente importante. E se fecha muito o diagnóstico, né, quando essas ações das unidades básicas elas são realizadas e você consegue trazer o idoso, né, para que ele para que ele colabore, né, com essa ação junto à unidade básica. E muitas vezes
né? E, como foi dito, ele não acredita algo que possa ter na boca dele por ele não ter dente. Então, não é Ele real. perde aquele estímulo. Então, mas ele não tem dente, mas Então isso não quer tem dizer, que não voltar quer a dizer que ele não incentivar. tem língua, que ele não tem mucosa, que ele não tem palato, que ele não tem outras situações, né, que possam levar aí a alguma patologia, né? Pode ser até um diagnóstico de alguma patologia sistêmica. Você examina a boca do idoso e você faz um diagnóstico, né, precoce. Enfim, mas é importante contextualizar. Quando a gente fala desse atendimento, dessa prevenção, desses sinais, como o vereador Paulo Haddad acaba de mencionar, a gente também está falando dessa questão da prevenção, por exemplo, do câncer bucal, entre outras doenças. Olha, eu tenho dados aqui de 2022 lá do INCA, que, olha, estima-se que 11.180 casos novos da doença em homens e 4.010 em mulheres para cada triênio. Eles fizeram de 2020 a 2022, com regiões Sudeste e Sul, que apresentam as maiores taxas de incidência e mortalidade, inclusive pelo câncer bucal. Vamos pegar, então, digamos que esse recorte. Quais são os sinais que as pessoas devem ficar atentas e procurar uma unidade básica de saúde até para um possível encaminhamento, por exemplo, para o CEL, doutora Camila? O paciente, ele tem que, primeiramente, estar de frente a um espelho, né? Ele remove as próteses, ou se não faz uso de prótese, de frente para o espelho, ele vai abrir a boca, ele vai afastar as bochechas, vai olhar se tem alguma alteração na bochecha, vai levantar a língua no céu da boca, olhar alguma alteração. O que seria essa alteração? Uma placa branca, que se você raspa não sai, uma feridinha que está ali indolor, que não cicatriza, já está ali há muito tempo, manchinhas, às vezes no céu da boca, pode ser uma mancha, umas petecas, são manchinhas avermelhadas, que às vezes causam um ardor, né? Então, toda a estrutura da boca, língua, céu da boca, assoalho, bochecha, lá no fundo, no palato, qualquer alteração que o paciente perceber, ele pode procurar a atenção básica, a unidade, que o dentista vai fazer a primeira avaliação e ele, percebendo que realmente ele pode ser um sinal de um pré-câncer ou de alguma coisa, ele vai encaminhar esse paciente para a especialidade. Aí o dentista da especialidade vai avaliar, ele não consegue dar o diagnóstico, ele faz a biópsia da lesão e aí, vendo o resultado, a gente consegue confirmar ou não, né, se o paciente tem alguma lesão cancerígena, né? Sim, em Campinas a gente tem um baixo ou alto índice de incidência de câncer bucal, por exemplo, doutora Isabela? Campinas nunca fugiu daquilo que está no estado de São Paulo. O que a gente procura fazer é aumentar a suspeição, porque essa questão da gente olhar a incidência tem muito a ver com a capacidade de diagnóstico também. Tá. Outras regiões dá uma aparência de não ter os casos, mas é porque esses casos não estão sendo diagnosticados. Então, isso que acontece muito com o Sul e Sudeste, né? Por isso que parece que em altas taxas, mas é porque tem diagnóstico. A gente consegue dar o tem diagnóstico. acesso, digamos assim. Em Campinas, a gente cada vez mais trabalha muito para essa ampliação do diagnóstico, que é isso que o vereador estava explicando. O diagnóstico precoce, no caso de todos os cânceres, né? Mas de câncer de boca, ele é fundamental para a gente ter um sucesso no tratamento mesmo. E o tratamento do câncer de boca, se ele é pego no começo, ele não é tão mutilador, né? Porque o problema é que as estruturas da face, a gente sente muito quando precisa ir para o procedimento para remoção cirúrgica. Sim. A gente falou no início, doutora, por exemplo, do acesso à pessoa que chega na unidade básica de saúde com dor de dente. Ok. Mas, por exemplo, sempre tem aquela recomendação: procure seu dentista a cada 6 meses, etc. Como é, então, hoje, o agendamento, se a pessoa não está com dor, mas eu quero fazer a prevenção, quero fazer a higienização, que é recomendado a cada 6 meses, ou pelo menos a cada 1 ano. Como é essa porta de entrada, como tem sido o acesso do morador de Campinas à rede pública de saúde nesse sentido?
cada unidade de saúde, que é aquilo que eu disse no começo, a gente já está aí quase com 70 unidades, né? Então a gente está falando de populações diferentes, território, a descrição de clientela é muito diverso. Então cada unidade se organiza da melhor forma para aquela população de acordo com a capacidade instalada da sua equipe. Muitos estão com a agenda no 60, então alguns conseguem ligar no Disque Saúde e agendar a consulta com o dentista. Outros precisam passar pelo acolhimento da equipe, para a equipe entender um pouquinho o que é a demanda daquele usuário. Algumas unidades fazem a classificação de risco, então tem os grupos prioritários que vão ter a prioridade no atendimento mesmo, são as crianças, gestantes, os pacientes com doenças crônicas, e aí eles organizam a agenda com proporção de horário para cada grupo prioritário. Então a minha orientação é que a pessoa procure o centro de saúde dela para ver como que funciona a organização da demanda daquele centro de saúde. Mas uma coisa a gente pode afirmar, essa primeira avaliação, olhar, eu assisti, né, essa questão de ordem, parece que tem alguma coisa aqui na minha boca, eu quero que algum profissional olhe, isso é garantido, né? Às vezes pode demorar um pouquinho para ter aquele tratamento continuado, dependendo disso. A gente não vai dizer que todo mundo consegue acesso a hora que chega lá, não. Às vezes, para esse tratamento continuado, pode ter algum tipo de espera, mas para as questões de urgência, de dor, ou eu preciso de uma avaliação da minha mucosa, isso a gente garante o atendimento. E nesse contexto, qual é a importância, por exemplo, das universidades que proporcionam e atendem também a população no que diz respeito à saúde bucal? As universidades, elas também precisam, a gente fala muito disso, o vereador também tem falado bastante, todos os cursos de saúde precisam se lembrar que a saúde bucal, ela existe, ela faz parte da saúde integral. Não dá para a gente falar de saúde de uma maneira integral sem falar de saúde bucal. Então, todos os cursos das universidades precisam lembrar disso e falar disso. E as universidades também, junto do SUS, têm um papel de capacitação dos profissionais. Então, é uma coisa que a gente faz bastante também, né? Quando a gente tem algum convênio, né, lá pelo Departamento de Gestão dos Convênios, a gente coloca como contrapartida a capacitação dos nossos profissionais, para que eles também sejam cada vez mais atualizados daquilo que tem, né, de produção científica, de novas evidências para diagnóstico, para cuidado, para tratamento. Isso também é papel das universidades na nossa sociedade em geral, não só em relação ao SUS, mas na sociedade, né? Ela precisa formar profissionais capazes de olhar a saúde como um todo. Hoje existe essa consciência maior de que, por exemplo, aquilo que o vereador falou, né, da questão de que é a maior cavidade que a gente tem, que é preciso estar atento. Por exemplo, muita gente ainda não sabe, apesar de ser uma pesquisa antiga, que essa questão de o quanto se eu estiver errado, uma bactéria que começa ali, uma gengivite, uma periodontite, aquilo pode afetar o coração. As pessoas, elas estão mais conscientes sobre isso, ou ainda elas acabam pensando aquilo que não, a boca é algo que só vai dar ali um problema na boca e não tem consequência para o resto do meu corpo. Como que está isso? O que eu percebo, daí a Camila pode falar um pouquinho da prática dela clínica também, o vereador, que eu percebo assim, que as gerações mais novas, elas já têm mais essa noção. Eu acredito também que já seja fruto de todo um trabalho, até aqui, né, da parte legislativa, porque quando a gente faz um projeto de lei, isso induz uma cultura. Sim. Né? A lei também é uma fonte de novas culturas, porque daí a gente abre espaço de diálogo com a sociedade, né? Então, a Câmara dos Vereadores tem também, né, uma questão de prevenção de endocardite, né, que eu acompanhei. Então, e também, assim, água mole em pedra dura, né, Mirna? A gente vai falando e conversa, muitos. Não é todo mundo que vai ter essa questão da endocardite. Tem uma predisposição da pessoa, mas a gente também consegue fazer uma cobertura antibiótica e fazer um procedimento com segurança. Não é porque essa pessoa que tem risco vai ficar sem o acesso, mas é importante que ela saiba disso, que ela fale para o profissional, uma boa anamnese. Tem toda uma cadeia de ações que precisa ser respeitadas e feitas para garantir a segurança daquele tratamento, né? Então, eu percebo que as gerações mais novas, elas têm mais essa atenção. É importante a gente frisar que os nossos profissionais, cirurgiões dentistas de hoje, na Camila e a Isabela, elas se enquadram nesse perfil, são profissionais que têm uma formação melhor do que outros profissionais, né, que se formaram lá atrás. Então, talvez algo que ocorria, alguns
quadros, né, sistêmicos, seja um abscesso cerebral, seja um quadro de endocardite bacteriana, seja um quadro de septicemia, não era associado a problemas odontológicos. Eu vou ter endocardite bacteriana se eu não tiver uma boa higiene bucal? Não necessariamente. Você pode passar a vida não cuidando da boca, dos dentes, e não vai ter um quadro de endocardite. A endocardite bacteriana, ela é um quadro infeccioso da membrana do coração, né, o endocárdio. Se a pessoa tem ali uma alteração na válvula cardíaca, uma alteração numa das válvulas, que faz com que a bactéria, os streptococcus, eles fiquem ali assestados, ele encontre um nicho, um lugar para ele proliferar, ele vai se desenvolver ali. Então, vai causar um quadro de infecção localizada, né? O mesmo sangue que passa na boca passa no dedão do pé, no couro cabeludo, na orelha, enfim. E não causa infecção no corpo como um todo. Mas, especificamente, no quadro de endocardite, já tem uma predisposição, como foi dito. Ele tem uma lesão de válvula e essa válvula serve de habitat, de nicho, para que a bactéria se prolifere ali e se inicie um quadro de infecção no coração. Esse quadro de infecção no coração, ele pode passar, né, grumos de colônias de bactéria para o resto do organismo, né? Pode levar um quadro de infecção no rim, um quadro de infecção pulmonar, um quadro de infecção em vários órgãos do corpo, gerando aí um quadro de infecção generalizada ou septicemia até óbito do paciente. Mas, enfim, não é algo que pode acontecer se não houver uma predisposição, né? A Camila pode, né, e deve falar alguma coisa, mas, via de regra, é isso que acontece. Quando a gente pensa, então, falar, Camila, dessa questão do dia a dia, inclusive que é uma das funções lá do atendimento no CEL. Não, eu gostaria só de falar, de continuar, né, que não são todos, né, como já foi dito, todos os pacientes que vão ter a endocardite bacteriana, mas assim, o paciente, ele às vezes nem tem consciência de que ele tenha a infecção na boca, mas ele vai procurar um atendimento lá, né? E se ele fala para o dentista que ele tem alguma comorbidade ou que ele tem alguma alteração no coração, se ele avisa antes, o dentista ele consegue fazer uma profilaxia antibiótica, né? É isso que eu acho que a Isabela estava falando, do dentista conseguir reverter não deixar prevenir, obrigada, prevenir um quadro de endocardite bacteriana. Mas o paciente, ele pode ter uma endocardite bacteriana em casa, né? Ele não precisa estar no consultório odontológico para ter uma endocardite. Às vezes, até o simples fato de escovar o dente em casa gera essa septicemia aí transitória, e que se o paciente tem alguma alteração no coração, ele vai ter um quadro de endocardite, né? Então, assim, a gente não pode falar que ele só vai ter endocardite no consultório, quando estiver lá no consultório, né? Sim. Ele pode ter em casa se ele tiver uma predisposição aí, né? Mais importante, como ela bem contextualizou, o profissional que está lá na ponta tem que saber que a pessoa já tem uma predisposição, já tem uma alteração na válvula cardíaca, tem que fazer profilaxia. Profilaxia é você dá antibiótico antes de você realizar qualquer procedimento nesse paciente. Se você não o fizer, você pode ser responsável ou corresponsável por aí sim, quadro de endocardite. A gente vai falar um pouquinho agora do papel da Câmara, porque, inclusive, uma das emendas impositivas do vereador Paulo Haddad, que foi proposta aí o ano passado, a gente lembra que as emendas impositivas são ferramentas em que os parlamentares destinaram verbas para vários setores, 50% deles sendo para a saúde. E olha, a gente teve aqui destinado para o CEL, Leste, Noroeste e Sudeste, um montante de R$300 mil, sendo 100 mil para cada centro, para a aquisição de equipamentos de materiais odontológicos. Quando a gente pensa em equipar um CEL, Camila, você que está aí à frente do Noroeste, aproveita e fala qual a região de Campinas, como que a gente pensa em hoje melhor equipar esse local para atender a população? Eu acho que sim, a verba veio em boa hora, né? A gente está aí, o CEL da Noroeste, ele vai estar localizado na região Vila Perseu, junto ao Distrito Noroeste. Eu falo vai estar porque ele está finalizando, ele estava em obra, em reforma.
está com a previsão aí de entrega agora em maio, né? Então, quando a gente fala em equipar, é a compra, né, de cadeiras odontológicas, de aparelhos de ultrassom, de mobiliário, de aparelhos, desde canetas de alta rotação, de uso diário, equipar mesmo, né? Deixar em ordem. Deixar em ordem, né? Criar uma acessibilidade aí aos pacientes, né? E isso gera para a gente uma maior produtividade, né? A gente consegue render melhor o nosso trabalho, né? Aproveitando, né? Eu queria falar que aqui a Campinas conta com 3 CELs já, é o CEL da Noroeste, né, que está na Vila Perseu, o CEL Sudoeste, que se localiza dentro do ambulatório do CEL Ouro Verde, tem o CEL Sul, que está atendendo na Poli 3, e está aí em processo a formação, a reforma do CEL Leste. Que o vai... CEL Norte, né, lá onde Lá era no o Padre Anchieta, Isso. não é isso? A e CEL gente tem Norte onde também. era o centro, onde era o pronto atendimento, agora a gente tem a UPA do Padre Anchieta. Então, onde era o pronto atendimento PA, né, do Padre Anchieta, a previsão é que lá seja o CEL, é isso? Exatamente, que funcione lá também o pronto-socorro odontológico, que a gente tem na cidade, acho que é importante a gente pontuar também. Sim. A gente tem um pronto-socorro odontológico atualmente já em funcionamento dentro do ambulatório do Ouro Verde. Tá. Ele tem um horário de funcionamento diferenciado das unidades justamente para pegar a pessoa quando ela está com dor e as unidades não estão abertas, né? Porque a dor de dente, ela é incapacitante. Então, é só a mão do dentista que resolve dor de dente, né, Adriana? Pode tomar o remédio que for, o remédio é sempre coadjuvante. Aquele atendimento ambulatorial que tinha antes, ali pertinho do Mário Gatti, ele ainda é naquele local ou não? Eu lembro, porque eu mesma tirei o siso naquele lugar. Daí eu acho que você está falando da bucomaxilo do Isso. próprio Mário Gatti, ainda tem. Aí é do Mário Gatti, é Sim, separado. da rede Mário Gatti, Ok. Mas que a gente trabalha em conjunto, Tá. né? O CEL não é os CELs não são da rede Mário Gatti. Não. Tá. É tudo separado. Isso, os CELs eles são da Secretaria de Saúde e é isso, dentro da Política Nacional de Saúde Bucal, é o segundo nível de atenção, que é a atenção especializada. Né? Sim. E quando a gente pensa ainda nessa questão da prevenção, e a gente já falou do idoso, a gente está, inclusive, aí para termos uns serviços, né, que a gente chama daquele centro do idoso, que é falado como a creche do idoso. Esse público também vai ter uma atenção especial quando estiver frequentando esse serviço? Existe essa perspectiva? Com certeza. Opa. Eles são os que a gente mais acaba acolhendo na prótese dentária, né? Sim. A gente acolhe muito os idosos na prótese, porque eles têm aí essa necessidade de saúde acumulada, né? Mirna, acabou pegando muito essa geração mais mutiladora da odontologia, Sim. né? Então, a perda de dente ainda é uma realidade, né? Principalmente nos idosos. É Agora, como você... Pode falar, É doutor. como você falou. Você vê os jovens de hoje, eles dão mais importância. Isso. E os idosos, você vê que não fazia muita conta. Mas eu acho Era a que também era uma odontologia da questão de época, né? cultura, da era um época, é isso que eu tô te falando, direcionamento não tinha da esse... antiga odontologia também, não é isso? Nós somos atores de fatores, né? Nós não tínhamos fluoretação de água. Hoje nós temos. Não, Antigamente, o profissional que atendia, ele talvez não tivesse tanto recurso como nós temos hoje. Hoje você pega uma criança, você já começa a trabalhar crescimento facial, você já faz a aplicação de selantes para que ela não desenvolva cárie dentária, você já atende dentro da rede educacional, né, para fazer o seu tratamento, aplicação tópica de flúor, né, vocês fazem ainda índice de CPOD, enfim, todo um contexto diferente. Tudo foi né? evoluindo. Lá atrás, né, você ia ao dentista, os profissionais e a própria população tinha, né, aquela visão de que os dentes artificiais eles são mais bonitos que os dentes naturais, para um ou para outro, era mutilava, tirava dentes com pessoas que tinham aí jovens de 18, 19 anos. Eu mesmo, né, quando no hospital, quando eu estava lá na PUC, peguei, né, pessoas
mulheres principalmente, fragilizadas, porque o pai obrigou a tirar os dentes, a gente teve Mas que agora eu vou fazer... aproveitar, eu sei que talvez não seja nem muito ainda, né, questões de políticas públicas, mas a gente está ainda com uma moda que vem surgindo, que é a questão de colocar, acho que são as lentes de contato que eles falam, e claro que é um público ainda que tem, talvez não precise do atendimento público, mas eu vejo que cada vez está custando mais barato esse tipo de solução aí. Isso não pode, no futuro, as consequências, talvez, de algo que não foi muito bem pensado para se fazer, ou depois para ter a manutenção, recair num atendimento público? Às vezes a gente já pega algumas coisas nesse sentido, principalmente com a ortodontia. Então, às vezes o paciente começou o tratamento ortodôntico, ele não teve condição de continuar, daí ele vai ali com a gente querendo tirar o aparelho. E isso realmente coloca a gente numa situação ética muito difícil, porque um dentista, pelo código de ética, ele não pode interferir diretamente num atendimento, a não ser em caso de urgência, de dor, né? Do que um outro colega começou. Eu digo isso até porque quando a gente fala em rede de saúde pública, a gente observa aí, até quando a comissão recebe o secretário de saúde, o quanto a gente teve pico de aumento de atendimento, até porque as pessoas não conseguem mais pagar os seus convênios de saúde. E pode ser que também haja esse caminho no que diz respeito à saúde bucal, eu não consigo mais pagar ou o dentista particular, ou então o convênio odontológico. Pode também acontecer, e aí a pessoa vem, olha, eu coloquei tal coisa, eu estou usando o aparelho como a senhora disse, e aí agora o atendimento recai, por exemplo, lá no céu. Ele recai mais na atenção básica, Sim. né? Mas assim, a gente pega às vezes, olha, caiu a minha lente de contato, eu vim aqui para colar de novo, e às vezes a gente não tem, né? Aquele material para colar de volta a lente de contato, ou às vezes faz o procedimento e não foi bem orientada a como higienizar, a como limpar aquela prótese, aí vai lá com uma gengiva inflamada, né? Então, assim, a gente vê um pouco desse reflexo, né, da população que perdeu aí, às vezes, o convênio e procura atenção básica, e a gente tenta, né, dar um suporte, né, uma orientação. A gente sempre acolhe. O acolhimento a gente vai fazer aquilo que dá nos limites éticos e tecnológicos para o dentista resolver ali, ele vai resolver. Tá. E o que não dá para ele, vai orientar o paciente a procurar, de repente, o profissional que fez, ele vai sair orientado de alguma forma. Sim. Agora, uma coisa que nós não falamos foi a questão dos bebês, né? A gente falou, olha, a saúde bucal não é só quando apenas tem os dentes. E bebês? Qual é a preocupação quando a gente fala em prevenção à saúde bucal dos bebês? Ai, bebê, eles são tão gostosos. Uma coisa que a gente faz bastante no SUS é aquela avaliação do freno lingual logo quando nasce, né? Tá. Então, as maternidades, né, já fazem essa avaliação. A gente faz muita frenotomia, às vezes quando o bebezinho tem dificuldade de mamar. Isso existe, a gente consegue fazer. O pediatra que faz um encaminhamento para vocês ou não necessariamente? Não necessariamente. Às vezes, na unidade de saúde, a gente tem os núcleos de atenção, o núcleo ampliado de saúde da família, que são os NASFs, né? Tá. E muitos têm um fonoaudiólogo. Então, quando o pediatra vê que está com dificuldade de amamentar, não está ganhando peso, o fono consegue avaliar e a gente consegue resolver aquele caso. Tá. E, então, os bebezinhos, a primeira ação da odontologia, em poucos casos, ainda bem, né, que não é a maioria que precisa disso, a gente resolve ali. E em relação ao cuidado, a gente orienta essa mãe a trazer o bebezinho ou a já começar a escovar o dentinho quando nasce o dente, porque antigamente a gente orientava em relação à higiene do rolete gengival, mas isso a gente não faz mais, tá. Porque o leite materno tem muito anticorpo, é importante que ele fique ali na cavidade oral do bebê. Não precisa passar aquela gás, não precisa fazer mais. Antigamente tinha essa orientação, agora isso não tem mais. Porque o leite materno é bom até para isso, para ficar ali na cavidade oral do bebê, com todos os anticorpos, tudo aquilo que tem. Então, não precisa se preocupar. Às vezes, a gente fala, quando está começando a querer romper o dentinho, massagear essa gengiva, ajuda na circulação sanguínea para o dentinho irromper, acalma o bebê e também ele já vai acostumando com o hábito aí de alguma coisa na boquinha escovando, né? Isso é importante também. Muito importante. Bem, o nosso tempo está acabando, aí eu quero, por gentileza, que cada um de vocês fale sobre essa questão hoje. Como pensar a saúde bucal
quando a gente fala em cuidar do indivíduo integralmente, claro, com esse olhar de políticas públicas. Vereador. Bom, menina, para mim é um motivo de muita alegria, né? Eu que sempre defendi a classe e briguei, né, para que a nossa população tivesse consciência da importância de manutenção, seja de um dente que a gente venha perder, eu acho que é uma perda assim, para o cirurgião dentista, né, talvez algo que nos deixa muito triste, né, que dirá você perder vários e vários dentes, mas as políticas públicas, como a gente tem visto na cidade de Campinas, e aqui fica minha fala de gratidão, de reconhecimento de todo o trabalho exercido, Isabela, leva para todos os seus colegas de profissão, os meus colegas, você também, Camila, parabenizando pelo excelente trabalho. Nós temos uma odontologia de alto nível na cidade de Campinas, comprometida com o cidadão campineiro, com as necessidades do cidadão. E eu acho que a gente, enquanto legislador, nós temos muito a contribuir. Então, nos provoquem, viu? Sejam aqueles que nos cobrem políticas mais inclusivas para que a gente possa atender a todas as necessidades, seja do gestor, seja da população. Então, para mim, menina, é um motivo de muita alegria. Eu me sinto realizado, né, nesse pouco tempo de legislativo, ter dado aí algumas contribuições que eu julgo que seriam importantes para a nossa população. Doutora Isabela, antes da senhora colocar o seu posicionamento, eu falei lá no comecinho, quando o vereador falou da questão da lei, inclusive, quando ele fala dessa atenção à saúde bucal das pessoas hospitalizadas, e eu mencionei aquele período da Covid-19. Naquele momento, vocês também tiveram ali na linha de frente, como que foi a saúde bucal? Teve como fazer isso naquele momento de Covid ou não? Olha, em relação à saúde pública, olhar para a saúde bucal naquele momento não teve como mesmo, porque foi aquilo, né? Chegou a pandemia, a reorganização do sistema, como que o centro de saúde ia atuar, e aí ele foi toda aquela reorganização. Mas esse projeto de lei, ele é de suma importância mesmo, por aquilo que o vereador já pontuou. Primeiro, porque diminui o tempo de hospitalização, porque às vezes a questão primária que levou o paciente a ser hospitalizado, às vezes já estava começando a ser resolvido quando ele fez uma pneumonia por questões de bactérias de origem dentária, periodontal principalmente. Então daí prolonga, daí tem a questão dos custos, obviamente isso precisa ser considerado, mas tem o sofrimento daquela família, sim, o sofrimento daquele paciente, aí o paciente que é entubado e aí fica com mais prolongando, né, aquele tempo, porque precisa melhorar a parte pulmonar para poder estubar, e aí a família fica dia a dia recebendo notícia. Então é um sofrimento, é um custo. Então é um projeto de lei que realmente a gente está discutindo para dentro da secretaria junto com a Rede Mário Gatti, porque a Rede Mário Gatti daí sim que tem uma atuação forte nos hospitais, né, porque os hospitais hoje estão sob a gestão da Rede Mário Gatti, mas através do coordenador do ambulatório de bucomaxilo, que é o Dr. Campanha, né? A gente já fez reuniões com ele a respeito desse projeto de lei para a gente conseguir implantar. E aí eu já aproveito, já coloco, eu acho que falar sobre essas questões das políticas públicas, a gente pode falar a partir de vários ângulos, né? Então eu escolho um para falar que eu acho que foi um avanço muito grande, o que realmente essa casa tem feito, de pautar a saúde bucal, né? Na figura do vereador Paulo Haddad mesmo, mas o vereador Jair aí dentro da Comissão de Políticas Sociais e Saúde, né, eles estão trazendo, porque a gente pode pensar que não, mas a presença do Legislativo, da importância da Câmara dos Vereadores falando sobre saúde bucal, e aí fica, né, quero já agradecer o convite também, de eu participar aqui do Questão de Ordem. Eu sei que é um programa que passa e fica também nas redes, né, as pessoas vão poder acessar o conteúdo, falar disso, descobrir, conversar com o vizinho. É assim que a gente faz política pública também, né? Porque essa questão da comunicação, ela é um nó. Então, quanto mais a gente consegue capilarizar a informação e o conhecimento, mais ganho a gente tem. Então, queria parabenizar mesmo essa casa dessas iniciativas, da discussão, do debate, agradecer a Mina aí também pela condução, todas que foi ótimo, assim, poder conversar, tem espaço. A gente fica feliz da vida quando tem espaço para falar de saúde bucal, né, Camila? Eu falo que passa rápido, né? Vocês não acreditam.
E eu Vereador. também gostaria de parabenizar as meninas profissionais pelo esse tema de higiene bucal e gostaria de fazer um convite para você pudesse dar essa orientação para meus idosos. Tá aceito. Era já, isso. vereador. Opa! Ó, compromisso firmado aqui Então, na TV, hein? Vocês são profissional, eu estou aqui, mas gostei do tema. Achei muito interessante. Obrigada pela presença, viu, Obrigado. vereador? Doutora Camila. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje e fico feliz assim de poder falar não só da prevenção, mas de poder trazer a existência do CEL, né? Que às vezes a população nem desconhece, né? Essa política nacional de saúde que é a criação do CEL, né? Que veio aí para ampliar, qualificar, né? O serviço odontológico especializado e poder apontar isso aqui. E fico feliz de poder ter participado. Obrigada. Tá ótimo, então a gente aguarda aí e com certeza o dia que nós tivermos esse tema na Comissão dos Idosos também terá transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, né, vereador? Maravilha. Pode Tá. contar com a Isabela, né? Então, excelente. Combinado, então. Olha, e assim a gente encerra o Questão de Ordem de hoje. Lembrando que você pode acompanhar outras discussões lá na playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas/Questão de Ordem. Lá nós temos vários temas que discutimos aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas. Até um próximo programa.